Bom, aqui os dois, ao vivo e a cores, são eles mesmos, né? Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, reforçando aqui para os nossos convidados também, de que esses líderes escolhidos para esse fórum, eles têm ali uma características que nós acreditamos enquanto consultoria, de práticas que são levadas para os seus ambientes, para suas vidas, que permite essa humanização das relações e que coloca o ser humano num lugar especial, baseado nessa questão da centralidade, trabalhando essa dimensão mais ampla e até do aspecto de valores da espiritualidade. Então, o fórum está muito bacana. Ontem foi fantástico, a gente teve lá 5 painéis, né? Para quem tiver inscrito no, no fórum, vai receber depois o link para assistir os gravados, então a gente já está gravando aqui. E sejam bem-vindos, Regina, um comentário de boas-vindas aqui para os nossos convidados. Está fechado ainda, Rê? Está fechado. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco, ter essa oportunidade de troca, né? Vocês em outro país, podendo trocar experiências conosco, profissionais, e podemos ver até como é que estamos indo, o que temos em comum, né? Do ponto de vista de contexto e também das nossas práticas, né? Nessa área de gestão humanizada. Então, é um prazer ter essa oportunidade, uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigada. O nosso fórum só foi possível, né, realizá-lo em função da predisposição das pessoas quererem contribuir com suas experiências, né, nesse aspecto que cada vez nós vamos ocupando um espaço maior dentro do mundo organizacional, né, trazendo a centralidade do homem. Então, muito obrigada pela presença. Muito bem, já vou trazer os nossos convidados, Pedro e Rui, aqui, dando uma informação importante para todos os participantes aqui. Nós temos aqui a nossa forma de interação, era para estar funcionando no chat, mas não está, e não vou conseguir resolver isso agora. Né? Se durante o processo de conseguir, vai funcionar. Tem uma aqui no Zoom, na parte de baixo aqui, tem perguntas e respostas, o Q e o A aqui. Então, havendo perguntas para o Pedro e para o Rui, já vão anotando ali que nós vamos ter um tempo para abrir essas perguntas e para vocês responderem. Olha, ontem foram mais de 5.000 perguntas. Teve palestrante que não dormiu, tá? Brincadeira à parte ali. A ideia é que a gente possa ter essa interação com esse público. A gente tem inscritos de mais de 12 países, então todos os países que estão os nossos convidados têm pessoas inscritas que não são só os nossos convidados. E no Brasil a gente tem a grande maioria, né, de todas as regiões do Brasil, de mais de 150 cidades. Então, o fórum tá robusto, está bonito, e obrigado para vocês estarem aqui conosco. Pedro, você já pode abrir aí, que a gente já tinha feito, né, um alinhamento. Pedro e Rui, sejam bem-vindos. Acho que aí vale, muito obrigado. Né, no primeiro momento, falar um pouquinho de vocês, de onde vocês estão falando, né? Eu quero que o Rui revele a cidade, né? Porque o Pedro me falou a cidade dele. Então, uns 2 minutinhos, aí depois o Pedro já starta a dinâmica que a gente combinou. Bora. Rui, começas tu ou começo eu? Começas tu, pode ser? A apresentação. Então eu estou a falar de Lisboa. Hoje estou nos escritórios centrais da Heather. Portanto, estamos aqui nos arredores de Lisboa, encostado a Lisboa, numa pequena localidade que se chama Carnaxide, faz parte de Lisboa, está encostado a Lisboa. Sou o CEO da Heather, somos uma empresa que faz executive search, formação, consultoria, outplacement, e portanto fazemos
tudo aquilo que tem que ver com pessoas e com desenvolvimento de pessoas e procura e avaliação de pessoas é connosco. Portanto, comecei a minha carreira no mundo organizacional, no turismo, depois mudei para a área da gestão de pessoas e nos últimos 10 anos saí da gestão, não saí da gestão de pessoas, mas saí da gestão de pessoas em contexto organizacional, saí dentro de uma organização e tenho estado os últimos 10 anos a trabalhar com muitas organizações, portanto, numa ótica mais de consultoria, que me dá aqui um prazer imenso, porque acabo por ter contacto com múltiplas realidades e para mim é um gosto poder ajudar a resolver os problemas de várias organizações. 2 minutos, acho que cumpri. Rui. Não, eu também vou tentar ser rápido, portanto já foi um acordo que nós fizemos entre nós relativamente ao controle do tempo. Sou Rui Dias, sou diretor de recursos humanos, portanto, da WIT Software, uma das maiores empresas de software, desenvolvimento de software em Portugal. Neste momento estou no Porto, portanto, nos escritórios do Porto. Nós temos escritórios, portanto, em 5 sítios, em 6 sítios em Portugal, mais a Inglaterra, portanto, e estamos espalhados por todo o mundo. Temos Japão, temos Estados Unidos, temos África, portanto, algumas equipas em quase, nós costumamos dizer, em 42 países à volta do mundo, onde nós estamos a desenvolver software, principalmente para as indústrias de telecom e fintech também, portanto, e tudo que tem a ver agora com blockchain, portanto, estamos a trabalhar nessas áreas. Pessoalmente, portanto, eu comecei a minha vida profissional como treinador de futebol, sempre fui treinador de futebol, portanto, eu tirei, na altura, Educação Física e Psicologia, estava a tirar os 2 cursos ao mesmo tempo, um de manhã e outro à tarde. Portanto, há um momento em que já não deu para conciliar as coisas e então decidi ficar só pelo futebol. Portanto, depois continuei a minha evolução académica, tirei um mestrado, acabei Educação Física, depois mestrado em Barcelona em Psicologia do Desporto, onde juntei Psicologia e o Desporto, depois tirei o doutoramento em Leuven, na Bélgica. Portanto, e 2 anos antes, portanto eram 6, 2 anos antes o patrocínio acabou, portanto eu tive que voltar para Portugal para dar aulas na faculdade, portanto foi o meu início, até que, portanto, entretanto, fui convidado na altura pelo presidente do Sporting para montar um projeto, portanto, que era a Academia do Sporting, portanto, onde depois saíram Ronaldo, Cristiano Ronaldo e todos os jogadores que vocês em Portugal podem ouvir falar. Portanto, quase todos saíram daquela academia. Portanto, passado 16 anos como profissional de futebol, portanto, tive um desafio para desenvolver equipas de alto desempenho de engenharia. Portanto, tive antes num centro de desenvolvimento de engenharia, portanto, centro de competências, em Portugal, que era 1/3 era do Estado, era 1/3 da indústria e 1/3 de privados. E, portanto, há 2 anos abracei este projeto, portanto, para vir aqui para o WIT Software, onde aqui tenho feito coisas, acho, muito, muito interessantes. Portanto, que depois, se calhar, ter aqui a oportunidade de contar alguma daquelas que nós temos vindo a fazer, utilizando sempre este paralelismo, aquilo que é a minha carreira como treinador de futebol, e aquilo que nós fazemos aqui também para desenvolver equipas de alto desempenho ao nível de engenharia. Fantástico. Muito bem apresentado. Me fala que cidade que você fica, né? Qual que é a cidade do Cabral, né? Essa pergunta. Ok, isso é não é agora, isso é só no fim. Tá bom. Mas eu preciso saber, né? Porque o Pedro tinha me falado disso, eu falei assim, mas eu não sei qual é a cidade do Cabral ainda, né? Vou saber hoje. Então, muita gente vai saber qual é a cidade do Cabral, tá bom? Bora lá. Pedro. Querem saber, tem que ficar até ao fim, porque só no fim é que vamos... Fantástico.
Porque agora chegávamos, dizíamos qual era a cidade do Cabral e ia toda a gente embora, já sabiam, já não precisavam de ouvir mais o resto. Agora querem saber, têm de ficar até ao fim. Então, Odilson, posso ter a palavra? Sim. Eu e o Rui combinámos que não tivemos aqui a possibilidade de eu fazer uma apresentação e de o Rui fazer uma apresentação a seguir. Combinámos que íamos conversar os dois e que eu lhe ia lançar alguns desafios. Naturalmente, nos desafios que eu lhe vou lançando, já vou também pondo alguma daquela que é a minha visão sobre os temas, mas achámos por bem fazer aqui uma espécie de uma entrevista, que é mais uma conversa, porque o entrevistador também vai contribuir um bocadinho para o desenrolar da história. Portanto, vamos dividir esta conversa em três temas principais, por assim dizer. A procura e desenvolvimento dos futuros líderes, depois a seleção e desenvolvimento dos líderes, mas numa ótica de seleção já depois de uma fase mais à frente, e depois uma terceira fase mais ligada à inovação e ao storytelling na liderança. E, portanto, vamos dividir isto em três fases, em três partes. E eu vou começar por falar na procura e desenvolvimento de novos líderes, falar um pouco também de como, eu já escrevi alguma coisa e alguns artigos sobre isto, que é, eu acho que a liderança e a parentalidade são tão parecidas, motivar pessoas, desenvolver pessoas, é exatamente aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Portanto, sempre numa ótica de os tentarmos desafiar para eles serem maiores, mas também de lhes darmos o suporte que eles necessitam e as ferramentas que eles necessitam para poderem crescer. Naturalmente, isto também numa ótica, sendo o Rui psicólogo, embora eu venho da área da gestão de recursos humanos, o Rui vem da área da psicologia, eu vou sair aqui um bocadinho fora de pé e vou entrar no ramo da psicologia, até porque a minha dissertação de mestrado foi sobre resiliência, que é um construto psicológico, e na resiliência também costumamos dizer, os autores dizem que dos vários construtos que estão dentro da resiliência, há aqui um equilíbrio que procuramos alcançar na construção da resiliência, que é o equilíbrio entre fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco, que é tudo aquilo que de mal nos acontece e que nos torna mais fortes e que nos ajuda a crescer. Fatores de proteção é tudo aquilo que nos protege de agressões externas e que nos permite não cair. Ter só fatores de risco é mau, porque passamos a vida a levar porrada e, portanto, depois ficamos com essas mazelas muitas vezes para o resto da vida. Só fatores de proteção também é mau. Nascemos e crescemos numa redoma e acabamos por não ficar habituados a lidar com a adversidade e temos de saber lidar com a adversidade. Portanto, é deste equilíbrio entre fatores de risco e fatores de proteção que se constrói a resiliência. E para mim a resiliência é dos fatores principais na construção de um bom profissional e de um bom líder, porque a liderança é um lugar muito solitário, estamos muito expostos, tentamos fazer o melhor, mas nunca chega, tentamos chegar a todo lado, mas nunca conseguimos, tentamos cobrir todas as situações, mas nem sempre é possível, e é um lugar muito solitário, porque temos de tomar decisões que às vezes são difíceis e às vezes são impopulares, e nem sempre temos a compreensão daqueles que são por nós liderados. Para além de sermos líderes, somos também pessoas, somos pais, portanto, nós aqui, eu digo que a liderança é muito parecida com a parentalidade. Quando nós temos filhos e somos líderes, exercemos as duas coisas em simultâneo, chegar aos dois lados é extremamente complicado, e, portanto, há toda aqui uma área. A grande diferença que eu vejo aqui é que enquanto os nossos filhos nós não escolhemos quantos são, não escolhemos o que é que sai, as pessoas que nós trazemos para as nossas equipas e aquelas que nós escolhemos desenvolver para serem novos líderes, porque eu acredito que o primeiro
o primeiro desafio e a primeira responsabilidade do líder é tornar-se dispensável, é criar novos líderes abaixo de si que o possam substituir, até porque se eu não tiver um líder para ficar com o meu lugar, eu também não posso crescer para lado nenhum, porque se eu for indispensável no meu lugar também não tenho potencial para crescer. E então, agora vou lançar um desafio ao Rui, para ele comentar isto que eu acabei de falar, como é que nós fazemos. Eu sei que ele, quando esteve na Academia do Sporting, andou à procura de novos talentos, que quando esteve no CEIA, no Centro de Engenharia e Investigação, também andou à procura de novos talentos e alguns deles em idade bastante precoce ainda. Portanto, como é que nós identificamos este talento, como é que nós identificamos os potenciais futuros líderes e como é que nós os podemos motivar para crescerem nesta dicotomia, neste equilíbrio extremamente difícil de conseguir entre suporte e desafio. Tu dás-me pouco tempo para a pergunta tão fantástica que me fizeste, para o desafio que fizeste agora. Porque falar de filhos é daquelas coisas que mais é transformacional para todos nós, não é? Portanto, aqueles que nós, como pais, é realmente aquilo que nos transforma. E uma coisa mais curiosa, portanto, eu tenho agora uma criança também de 4 anos, tenho já mais velho, mas tenho uma de 4 anos. Uma coisa que é mais extraordinária que eu tenho nos últimos tempos vindo a pensar é qual é a minha capacidade para não matar os heróis dos meus filhos, não é? Portanto, a capacidade nós vivemos num tempo, nós não vivemos numa mudança do tempo, vivemos numa mudança de época. É muito mais do que viver numa mudança do tempo. Nós vivemos hoje em dia algo que é mesmo transformacional para todos nós, não é? Portanto, hoje podemos falar de líderes para quê? Para o trabalho. O mundo do trabalho não vai ser o que nós vimos hoje. O mundo do trabalho vai ser cá em Portugal, portanto, e acho que no mundo todo começa-se a discutir semanas de 4 dias, o que é os escritórios, representam os escritórios, é preciso ir aos escritórios ou não é preciso ir aos escritórios, como é que se cria cultura, cria-se laços, portanto, e isto faz com que toda a nossa ligação, quer com o trabalho, com a dimensão do trabalho, e nós a pensarmos o que é que vai ser do trabalho do futuro, vai ter que ser reequacionado, e até as próprias ferramentas que nós temos hoje em cima de nós. Eu não vou fugir da tua pergunta, Pedro. Realmente, nós como líderes, temos que ter seguidores, cuidar dos seguidores, não há líderes, já está aqui uma perspectiva, não há líderes sem seguidores, temos que cuidar de alguma forma com os seguidores e com um conjunto de características que são fundamentais para que quase a partir dali nós os possamos fazer crescer. Tu falavas de uma forma muito interessante, que era basicamente todo o processo de desenvolvimento de pessoas, basicamente tem dois grandes eixos. Tem o eixo daquilo que é o desafio, eu tenho que desafiar a pessoa e tenho que ter o eixo do suporte, ok? Eu desafio a pessoa e como é que eu consigo ter mecanismos e ferramentas dentro da organização que me permite ter o suporte. Por exemplo, e desculpem eu falar muitas vezes, e se estiver a falar muito rápido, eu ia pedir que vocês fizessem, Rui, muito rápido, está bem? Porque eu sei que, embora falemos português, a última vez em São Paulo disseram-me que eu era italiano, portanto, portanto é melhor eu falar devagarinho, porque senão não consigo fazer. Eu acho que eu estou ficando acostumado com esse sotaque, né? Acho que, Regina, tá ok, né? Podemos seguir assim, né? Olha lá, o pessoal está falando, ó, vamos lá, o chat está aberto agora, então já está funcionando para todo mundo. Vamos por mim pode, aqui. Mas não esqueça da minha descendência, né? É verdade, sou do maior, também é. Do maior, desculpa. É português. Não, quando eu estava... Desculpa, do Porto. A origem lá do Porto. Eu estava quando eu fui lá para lançar o livro em Portugal, e aí eu vi ali, tinha um castelo, Sotomayor, eu tirei a foto e mandei para a Regina, Regina, você não me contou isso, né? Tem um lugar lá que... Desculpa, segue o jogo aí, Rui. Nós estamos a falar então o que é importante dentro das organizações. Nós temos aquilo que é a evolução das carreiras das pessoas. A primeira coisa é qual é a experiência que nós queremos dar nas nossas organizações. Por exemplo,
não sei, eu tinha construído uma coisa diferente. Aqui, tanto na WIT, aquilo que é mais importante para nós é, nós dividimos em 3 grandes blocos, que é o primeiro, quando a pessoa entra na organização, é o Finding My Place, qual é o meu lugar na organização, portanto, e tudo que é, todas as narrativas e as histórias e as formações que nós temos de dar para a pessoa saber, ok, qual é a minha tecnologia, qual é o meu papel dentro da organização, portanto, qual é a minha função pela qual eu posso acrescentar valor. Depois há uma fase, que tem uma segunda fase naquilo que é a carreira, que é o Making My Mark. Como é que eu consigo ajudar as pessoas a deixarem a sua marca dentro das organizações, e depois, quando chega mais velhadas, como é o meu caso, tanto que é o Living My Legacy, né? Portanto, basicamente, como é que eu posso deixar tanto as gerações, as outras gerações, a prepararem o seu legado para as novas gerações que vêm na organização. E eu só consigo fazer isto tendo em conta 5 características, e por isso é que é perante estas 5 características que o nosso processo de recrutamento também ocorre. Também, portanto, e é pelo qual nós conseguimos definir até o potencial das pessoas. Para já, e esta é aquela que é mais cara e o Pedro conhece muito bem, portanto, é a curiosidade. Portanto, basicamente, nós recrutamos pela curiosidade. Nós sabemos, se estivermos a falar em termos conceptuais daquilo que é curiosidade, podemos falar, ok, há vários níveis de curiosidade, curiosidade social, curiosidade científica, há vários níveis de curiosidade, há um conjunto de estudos da curiosidade com a qual nós pegamos para poder avaliar, para as pessoas poderem entrar dentro da WIT. Depois, e porque há aqui um parênteses, se eu um dia me reformar, e quando me reformar, eu tenho um sonho de poder desenhar, portanto, ter aqui, já tenho alguns trabalhos científicos montados para isso, mas desenhar o primeiro coeficiente de curiosidade do mundo, portanto, porque acho que é uma excelente ferramenta neste momento, tal como há o coeficiente de inteligência, há o coeficiente emocional, tal que é, portanto, e porque é que não todos nós pensamos naquilo que poderia ser o desenhar como ferramenta o coeficiente de curiosidade. Depois temos a capacidade, outra coisa que nós avaliamos e é muito importante para preparar os novos líderes no futuro, é a grande capacidade analítica e relacional. O que é isto, capacidade analítica e relacional? É a capacidade de olhar para um problema e saber definir um problema. Portanto, estamos a falar de engenharia, ok, não vou inventar que isto é um computador e não sei, e é um computador, não é um computador que faz comida ao lado, não, é um computador. De capacidade de olhar para o problema e conseguir analisar, e relacionar não é a capacidade das pessoas estarem bem. Também aqui é a capacidade de relacionar ideias. Eu não sei se vocês conhecem a história do elevador. Conhecem a história do elevador? Não. O elevador, quando foi experimentado nos Estados Unidos, foram construídos vários protótipos em Chicago. Tanto, e de repente, tanto, eu não sei, se calhar as gerações como eu se lembram como é que eram os elevadores antigamente, eram caixas de ferro metidas no meio dos prédios. Portanto, eram uns monstros, umas gaiolas que eram postas no meio dos prédios. E as pessoas dos prédios disseram, quando começaram a andar de elevador, e disseram, pá, tirem-me isto aqui. É feio, isto não anda, é muito lento. Portanto, e basicamente só punham defeitos. E os engenheiros todos os dias com brainstormings no átrio dos prédios, a discutirem momentos de inércia, rodanas, motores mais potentes, etc. Mas as pessoas continuavam-se a queixar. Até que há uma senhora da limpeza que lhes disse, olha, mas porquê é que vocês não metem um espelho no fundo do elevador? E as pessoas deixaram-se de queixar. Isto é, tinham alguma coisa para fazer durante o percurso, não é? Por isso é que quase todos os elevadores têm espelhos hoje, uns metem músicas, mas a capacidade de relacionar coisas que aparentemente nada têm a ver é aquilo que muitas vezes nós mais procuramos nos líderes, também a capacidade de relacionar, de olhar coisas, olha, isto não tem nada a ver com aquilo, mas juntos, pá, dá uma solução que é por si só extraordinária. Depois é o compromisso, e isto nas novas gerações está a ser muito difícil, nós conseguimos desenhar isto. Porquê? Porque todas as histórias do trabalho, tudo o que nós queremos para as novas gerações, nunca chegamos a eles, não é? As novas gerações, aqui esta parte da resiliência, portanto, estão 1 ano, 2 anos, depois trocam com uma facilidade tremenda. Aquilo que hoje é a nossa grande dificuldade, como é que nós conseguimos mantê-los durante mais tempo, está a ser um novo desafio para as organizações. Por isso, à partida, nós gostamos de experimentar e avaliar, e avaliamos muito através da coisa, através o compromisso,
E depois temos a última, que é a superação. Isto vem do futebol também. Portanto, basicamente e superação é das tais coisas que não se ensinam. Também, portanto, se eu meter aqui o Cristiano Ronaldo perante todos nós a explicar o que é superação, ele não consegue explicar. Superação experimenta, vive-se, vai até ao limite, vai até ao sangue, vai até ao osso se for necessário, mas experimenta-se, vai até ao seu limite, e só quando há superação é que depois nós conseguimos atingir muitas vezes os nossos objetivos. Só as pessoas que sejam curiosas, com capacidade para poder superar-se, com capacidade de assumir compromissos, de relacionar e saber analisar o mundo, é que vão ser os líderes do futuro. Portanto, e é por aqui que nós pegamos nestas características. Depois, quem quiser saber um bocadinho mais, depois pode contactar. Portanto, como é que nós fazemos isto? Nós utilizamos a técnica de casos e incidentes críticos. Está bem? Portanto, depois, tecnicamente, nós depois trabalhamos isto de uma determinada forma, mas é a forma como nós... É o DNA dos nossos líderes. E o DNA é basicamente, antes de tudo, é curiosidade. Está bem? É muito giro. Acho que é a CEO da IBM que deu ontem uma entrevista, são 2 horas também. Portanto, por isso vejam um bocadinho que é de um podcast de Lex Friedman, uma coisa assim, em que há um momento em que ela explica a história toda. Né? A IBM era uma empresa de computadores, depois passa, e neste momento é uma das maiores empresas do mundo também de inteligência artificial. E ela teve que mudar, fazer o shift da coisa. E ela disse, no início disseram-me para recrutar os melhores especialistas. Mas na área da nossa área de software, um especialista hoje dura 6 meses, porque já a seguir a outra tecnologia já surgiu e já é uma coisa completamente nova. Portanto, isto ser especialista neste mundo já não é o que era. Portanto, e ela foi falando dos seus percursos todos e, na realidade, no fundo, ela acaba por definir isto também. Ela não fala bem da curiosidade, mas fala de não vou à procura de competências, porque essas a gente vai ganhar, vou procurar um conjunto de características que acionam a competência. Portanto, e é estas 5, eu utilizo estas 4, portanto, basicamente capacidade analítica relacional, compromisso, curiosidade e superação, que me permite acionar e explica-me as competências que nós temos. Portanto, porque depois nós temos o nosso framework também de liderança e que nós chamamos Groundbreaker Spirit. Na realidade é assim, nós temos todas várias religiões, eu sou um pouco ateu, quer dizer, sou cristão por natureza, porque também fui batizado, mas há uma coisa que a religião cristã tem diferente das outras todas, é o Espírito, tá bem? É o Pai, o Filho e o Espírito, e o Espírito é o que nos une, é o Espírito com que eu estou na vida, com que Espírito é que eu tenho os meus desafios, com que Espírito é que eu tenho uma tarefa à minha frente e que quero resolvê-lo, quero levá-lo à frente. E o Espírito, muitas vezes, ser o mote da liderança, é dar o novo mindset, o espírito com que tu vais para os novos desafios, com és capaz de inovar, trazer valor, acrescentar valor na organização. Desde que o valor esteja muito bem definido para todos nós, não é? Na realidade, nas organizações, e agora não vou dar grandes teorias, mas na nossa cabeça, portanto, basicamente, há 3 pilares para acrescentar valor. Tá bem? Portanto, nós podemos acrescentar valor pela eficiência, isto é muito recursos humanos, muitas vezes nós queremos aumento da eficiência da organização, portanto, é melhores processos, melhores instrumentos, portanto, com aumento de eficiência. Podemos acrescentar valor porque trazemos o mercado, portanto, basicamente conseguimos trazer valor porque abrimos o mercado, ou acrescentamos valor porque aumentamos a notoriedade da organização. Também há o goodwill, e esse goodwill faz com que a organização normalmente também cresça. Cada vez mais, em termos de tendência das organizações, das instituições, os valores, nós criamos valores nestes 3 pilares, e com estes 3 pilares nós ajudamos as pessoas a desenvolverem as suas competências com base naquelas características para chegarmos a este objetivo. Obrigado, Rui, pela tua capacidade de síntese. Eu tenho 2 notícias para transmitir, uma boa e outra má. Vou começar pela má. A má é que eu não vou fazer a pergunta número 2, do tema número 2. A boa é que eu não vou fazer a pergunta porque o Rui já respondeu. Portanto, quando eu lhe fiz a pergunta 1, ele respondeu a 1 e a 2. Portanto, está resolvido e está tratado. Portanto, vamos saltar diretamente para a terceira parte, até porque depois queremos ter, são 20 minutos, não é? 15, 20 minutos para perguntas. É isso, Adilson? Isso. A gente tem aí, no total com o painel, 50 minutos, né? Então, nós temos mais 20 minutos. Ok, então fantástico. Para a gente concluir. Ok, então vamos aí à terceira parte. Portanto, já passámos pela procura e desenvolvimento e seleção dos futuros líderes, o
que é que nós procuramos, que competências e que características é que as pessoas têm de ter para serem considerados líderes. Da mesma forma que o Rui disse que há coisas que nascem connosco, portanto, ou temos ou não temos a liderança. Eu diria que 50% os psicólogos muitas vezes andam a decidir entre várias coisas, várias características humanas e comportamentos e competências, se é mais nature ou mais nurture, se são coisas que são inatas ou que são coisas que nós desenvolvemos. A liderança, eu diria que é um bocadinho as duas coisas. Trazemos uma carga genética e a construção da nossa personalidade, sem nós termos consciência do que é que estamos a fazer, do que é que estamos a aprender, estamos a desenvolver competências de liderança. Isto basta vermos que são aquelas crianças que têm 5, 6 anos, 7 anos, eles é que são os chefes lá nos infantários e nos colégios e nas escolas, facilmente têm competências de liderança que surgem. Pode surgir mais fácil ou mais dificilmente, depois há outras dimensões. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu até ao 12º ano, até eu ter 17 anos, eu nunca tinha sido líder de nada, nunca tinha sido delegado de turma, nunca tinha sido... Porque as condições, depois o ambiente também tem uma influência. A partir dessa idade, fui delegado de turma no 12º ano e nos cursos todos da faculdade que fiz, em todas as universidades por onde andei, fui sempre delegado de turma e acabei numa posição de liderança. Já cá estava. Foi adormecido durante 17 anos, depois revelou-se. E, portanto, associar a liderança à gestão e à boa gestão de pessoas, eu costumo sempre, há uma frase que eu costumo dizer, está pelo menos uma aluna minha aqui, uma ex-aluna minha aqui que já vi assistir aqui à conversa. Os excelentes resultados organizacionais atingem-se através da boa liderança de pessoas competentes e motivadas com potencial de evolução numa cultura que propicie o desenvolvimento e o crescimento. Portanto, ter só as pessoas certas não chega, é preciso dar-lhes condições para que elas possam desenvolver o seu trabalho. No outro dia eu estava com 2 colegas a discutir as questões da liderança e houve uma colega que dizia: então, mas aquela pessoa é um líder que apresentou resultados, mas no início na organização foi muito complicado, porque a organização não sabia como gerir aquela pessoa. De repente, uma pessoa muito diferente e não sabia como gerir aquela pessoa. E a outra pessoa que estava em conversa disse: mas quando temos um líder com aquelas competências, nós não gerimos aquela pessoa. Nós trazemos a pessoa para dentro da organização e deixamos que a pessoa gira o negócio e faça acontecer. Portanto, muitas vezes, uma das formas mais fáceis de nós conseguirmos liderar os nossos seguidores e fazer evoluir as nossas pessoas é através do storytelling. Montar uma história, montar uma estratégia, montar uma narrativa e trazer as pessoas para dentro da narrativa acaba por ser metade do caminho para atingir o objetivo. Eu gostava que o Rui contasse um caso prático exatamente disso, em que agora vamos voltar ao Cabral, não é? Ao Pedro Álvares Cabral, que descobriu o caminho para chegar ao Brasil. Portanto, os portugueses chegaram ao Brasil, portanto foi um caminho, foi a primeira vez que os europeus chegaram ao outro lado do Atlântico, e isso mudou a nossa história. Neste momento estamos todos a falar o mesmo idioma devido a essa viagem. O Rui hoje está a fazer o caminho inverso. Portanto, hoje em dia, em Portugal, encontrar pessoal que desenvolve software e etc. É um pouco por todo o mundo, mas em Portugal particularmente é muito complicado encontrar. As universidades não conseguem formar pessoas e o Rui montou aqui uma coisa engraçada para que põe um gancho, põe uma história como um gancho para atingir o seu objetivo. Eu não quero desvendar aqui mais a história, vou pedir ao Rui. Rui, queres contar-nos
essa história? Eu conto, mas eu não vou assistir a uma frase que tu disseste que para mim faz todo o sentido, que é, na realidade, quando nós somos aprendizes e exploradores nas nossas vidas, não é? Portanto, esta coisa de sermos aprendizes e exploradores e podemos estar sempre a explorar, portanto, e é este o caminho que nós fazemos. E aquilo que tu disseste é das coisas que, se calhar, o povo brasileiro não tem a percepção. A grandeza de Portugal vem pela sua língua e quem dá essa grandeza à língua é o povo brasileiro, tá bem? Portanto, basicamente, não só por ser 200 milhões de pessoas, hoje, se a língua portuguesa é a quinta mais falada do mundo, é a quinta ou a sexta mais falada do mundo, é graças tanto ao Brasil, é graças à sua dimensão e à sua capacidade de também estar espalhado por todos os lados, né? Portanto, eu a qualquer sítio que vou, minha mulher é dinamarquesa, eu vou à Dinamarca, pumba, tenho um brasileiro a sentar-se ao meu lado de certeza. Portanto, basicamente, é sem dúvida a grandeza, portanto, esta grandeza da língua e dá uma dimensão ao Portugal que não tinha se não fosse o Brasil. Portanto, é esta coisa que é extremamente interessante. E só deixar uma coisa que há bocado estavas a dizer também, Pedro, deixa-me só falar, que é como é que é um líder, se desenvolve, não se desenvolve, como é que é, se ele é feito ou não feito. Há uma coisa que ainda ontem estava a falar com o meu CEO sobre isto, que é eu para coexistir tenho que existir. Né? É dois princípios. Eu, para ter a minha capacidade de coexistir, eu tenho previamente que existir. Por isso eu tenho que me conhecer a mim próprio, as minhas características, eu próprio focar-me em mim para me desenvolver, também para depois ter a capacidade de poder depois desenvolver os outros. Se eu não tenho esta muito self-awareness, esta coisa de eu próprio me desenvolver a mim, eu não vou ter capacidade, ou nem sei bem qual é o meu caminho, para depois poder transmitir aos outros e poder encaminhar e criar aquilo que o Pedro falava aqui, que é a parte discursiva. Também o discurso vale muito, né? Portanto, a palavra narrativa, aquilo, o caminho e a visão, quando se monta um propósito ou um princípio da narrativa, é fundamental para nós podermos superar aquilo que são os nossos objetivos. Mas não esqueçam isto, sempre. Nós, para coexistirmos, temos que existir. E para existir, tem que olhar para mim primeiro. Também tem que me desenvolver, sempre dotar-me de ferramentas e instrumentos que me permitam ir depois para os desafios. Aqui que o Pedro lançou aqui o desafio para contar um pouco aquilo que nós acabamos por fazer. Basicamente, Portugal, não sei se vocês têm tanta a percepção, é o segundo país mais envelhecido do mundo. É um país sem pessoas, é um país que não tem futuro. Tá bem? Portanto, o país mais envelhecido do mundo é o Japão. O segundo e o terceiro, neste momento, dos dados, é a Itália e Portugal. Ainda por cima são dois países que tiveram uma ligação extraordinária também com o Brasil. Não é? Portanto, e na realidade, cada vez mais, portanto, nós não temos jovens, portanto, e não há pessoas, há falta de recursos. E assim, falta de recursos não é só informática, portanto, e o Pedro sabe disso, portanto, não é só software. É para o turismo, é para todas as áreas a falta de recursos. Portanto, nunca houve tanta falta de recursos em Portugal como ao momento de hoje. E na realidade, nós olhamos para o desenvolvimento do país, se calhar há 10, 15 anos, o grande bloqueio do desenvolvimento do país era económico, era financeiro, não havia dinheiro. Hoje não é esse o problema. Tá bem? Hoje não é o problema, porque está a haver injeção pela Comunidade Europeia de fundos europeus muito grandes. Não? Então, o que neste momento, o grande bloqueio do desenvolvimento do país é recursos humanos, é pessoas. Não é? Portanto, basicamente, nós temos projetos extremamente interessantes, mas não conseguimos concretizar, porque na realidade são as pessoas que fazem ir para a frente e são elas que nos levam a crescer. E como o Pedro fez uma análise ao mercado de engenheiros de software, nós não temos. Existem poucos em todo o mundo, mas em Portugal não foge à regra. E olhar para este mercado, nós temos duas perspectivas. Ou eu olho, e nós olhamos e dizemos, ok, eu vou roubar um recurso à empresa que está ao meu lado, dou mais 10 euros, ou dou mais 100 reais, ou dou mais 500 reais, e por isso eu consigo roubar. Então o que é que acontece? A indústria perde capacidade de entrega. Isto é, um engenheiro que está 3 meses num sítio, depois passa mais 3 meses para outro sítio, depois passa mais 3 meses para outro sítio, quando está a perceber o problema, já está a saltar.
Isto é, nunca a indústria perde capacidade de entregar valor. Então, não vale a pena nós andarmos a comer, entre aspas, uns aos outros, o potencial e o valor uns dos outros. Temos que, eventualmente, olhar um bocadinho mais de cima de uma forma sistémica, sabendo que Portugal tem, essencialmente, 2 grandes problemas. 3, na realidade. A falta de pessoas, né? Não há engenheiros, o interior de Portugal é menos desenvolvido que as cidades do litoral, está bem? Porque eu não vou dar aqui uma perspectiva histórica, mas Portugal, historicamente, sendo que Portugal quis crescer pela Europa, não conseguia, porque tinha lá a Espanha, que não deixava, está bem? Portanto, e basicamente, então, Portugal teve que crescer sempre para o mar. Por isso as cidades todas estão no mar, por isso é que Portugal teve que ir para a África, teve que ir para a Índia, teve que ir para o Brasil, porque basicamente era a única forma de conseguir expandir. Porque sempre quisemos crescer pela plataforma continental, portanto, não era possível, ou tínhamos a Espanha, ou tínhamos a França, portanto, que não deixava, também porque a própria França foi um grande bloqueio para o crescimento de Espanha, portanto, que não deixava eles próprios crescerem, e por isso Portugal cresceu muito historicamente para aquilo que é o litoral. Então era preciso juntar pessoas, recrutar pessoas para o interior do país, porque é uma zona relativamente despovoada, com uma qualidade de vida extraordinária, e onde é que nós tínhamos que ir a um país extraordinário que falasse a nossa língua, está bem? Que falasse a nossa língua, e curiosamente os portugueses têm muito orgulho nas suas universidades. Mas se eu vou dizer que Portugal, a melhor universidade de Portugal é o Técnico de Engenharia, portanto, e está no número 300 e tal das melhores universidades de engenharia do mundo, portanto, e estamos muito orgulhosos. Só o Brasil tem nas primeiras 100 melhores universidades de engenharia do mundo, tem 6 ou 7. É uma coisa que não existe. A qualidade de formação do Brasil é extraordinária, tem engenheiros do outro mundo, portanto, e a capacidade de trazermos pessoas do Brasil, engenheiros do Brasil, para o interior do país. Interior do país, e aqui Belmonte. Belmonte é a terra de Pedro Álvares Cabral, portanto, basicamente é a terra pela qual Pedro Álvares Cabral cresceu. Neste momento, o que nós estamos a fazer, portanto, é dar condições para as pessoas também se instalarem lá. Nós oferecemos, portanto, o primeiro ano a habitação é de graça, o segundo ano paga 50%, portanto, os primeiros 2 anos as pessoas têm uma vida relativamente tranquila para se poderem fixar, para depois criarem raízes e a partir dali poderem desenvolver as suas carreiras, os seus percursos profissionais. Mas basicamente é olhar para um problema sistémico, de uma forma sistémica, tem que resolver o meu problema da minha empresa, resolver o problema do meu país, também atraindo e ter capacitando, tanto atraindo talento do outro lado do mundo, tanto, e por isso, porque não ir buscar Belmonte, sendo Belmonte esta nossa a terra Pedro Álvares Cabral. Há aqui uma parte discursiva que eu tenho tido sempre esta dificuldade e esta preocupação. Para muitos brasileiros, Portugal é um Portugal envelhecido, é um Portugal com as mulheres ainda de bigode, algumas, né? Portanto, do Manel, da Maria, do Portugal, portanto, com quase cheiro a pó, mas não, portanto, aqui é a capacidade de atrair um Portugal moderno, um Portugal que tem desafios extraordinários tecnológicos, que tem desafios e que tem sinergias extraordinárias com o Brasil. Portanto, eu trabalhei com a Embraer durante mais de 10 anos com projetos extraordinários. Tecnologicamente o Brasil é uma coisa, é pena não ainda não se chamar mais pela capacidade de engenharia e de inovação do próprio povo brasileiro. Portanto, e a capacidade de atrair para a Europa condições europeias, condições também de qualidade de vida europeias e das coisas mais tranquilas, mais extraordinárias que normalmente o feedback que normalmente os cidadãos brasileiros me dizem, quanto os engenheiros, é que a coisa mais extraordinária de tudo nem é só o dinheiro, não é só as condições, mas é a segurança. Está bem? Portanto, a capacidade de vir morar num sítio onde deixam a porta aberta e no final do dia a porta mantém-se aberta com tudo lá dentro. Portanto, as famílias, as crianças brincam na rua, portanto não tem que se preocupar se a criança vai a um bar e volta, já sabe que vai e volta, tudo bem. Somos neste momento o terceiro país mais seguro do mundo também.
Portanto, é uma questão mais do que condições de vida, é também a segurança que aqui muitas vezes faz também apelo para vir revisitar um Portugal mais antigo, mas que não cheira a pó, tem desafios tecnológicos, que tem realmente a capacidade de se renovar e graças muito a esta capacidade também de atrair talento brasileiro, portanto, que nos tem tanto ajudado a resolver. Neste momento já temos um escritório completamente cheio em Belmonte e se calhar vou ter que abrir um ali perto de Castelo Branco, porque já tem sido tem sido extraordinária a adesão das pessoas. Mas estou a dizer, perspectiva sistémica é não resolver um país, o meu problema é resolver o problema de uma região, o meu e de um país que me ajude, portanto, a partir dali a mobilizar não só as minhas energias, mas todo um ecossistema que dá para resolver um problema de toda a gente. Que fantástico. Deixa eu aproveitar aqui, Pedro e Regina. E, Rui, acho que a gente vive um momento de que nós estamos descobrindo Portugal, né? Descobrindo no sentido de também de atribuir mais valor, né? De reconhecer tantas coisas que vieram daí, porque eu acho que a gente não tinha isso. Então, quando você traz um projeto dessa magnitude que, né, você atrai, né, brasileiros para a terra, né, brasileiros, cidadãos do mundo, mas brasileiros especialmente ali, né, brasileiros, da língua, seja quem esteja com esse ímpeto, para a terra, né, do comandante que descobriu, né, então olha que essa questão que você traz na sua fala de relacional, ela é fantástica. Eu quis entrar aqui porque eu achei que era um gancho muito importante com isso, e eu acho que a gente está num processo de descoberta, né, de reconexão de valores das nossas próprias origens, né? Então, que fantástico. Não sei se a Regina, né, com esse pulsar português aí já quer falar, ou se a gente volta para o Pedro, porque a gente também já está no limite do tempo aqui. Como nós estamos no limite do tempo, nós temos 2 perguntas aqui no chat, que eu acho que seria interessante para os participantes aqui que estão conosco, né, poder conhecer a experiência de vocês através disso, ou orientação. Aqui tem uma pergunta, se em relação, nessa transição da tecnologia, qual a maior força necessária ao gestor? Então, considerando esse mundo, né, tecnológico que nós vivemos, qual seria a maior força necessária ao gestor? Eu queria colocar uma questão junto com essa, se a tecnologia ela anda junto com a humanização, ou ela tem curvas que se distanciam ou se cruzam, ou realmente, nesse mundo de tecnologia, essa questão do humano, da humanização, ela está sempre presente nessa questão do futuro do trabalho. E a outra questão, que também é colocada, se a capacidade de antecipar acontecimentos e prever possíveis soluções através de observação de tendências seria fundamental na prática da liderança. 2 questões. Rui e Pedro, vocês têm 2 minutos para responder essa pergunta. Então, olha, Rui, eu vou sugerir uma coisa. Tu respondes à da tecnologia, que é uma coisa que está mais perto de ti do que de mim, e eu respondo à outra da capacidade de antecipar problemas e soluções. Legal. Fantástico. Rui? Então, sobre a tecnologia. Pronto, na tecnologia, eu já um bocadinho disso com a Dilson também, portanto, eu não acredito num futuro da tecnologia em que a tecnologia por si só vai substituir o ser humano. Eu não acredito nisso. As soluções vencedoras vão ser aquelas que tiverem capacidade de relacionar e ser uma ajuda ao ser humano. Por exemplo, se eu hoje telefono, tenho um problema numa operadora na minha televisão, e telefono e eu sou atendido por um chat, eu desligo. Eu não gosto, eu estou agora, se quer aquilo, carrego no número 4, depois carrego no número 3, depois carrego no número 2. Não, tá bem? E nunca me resolve o meu problema. Hoje em dia eu quero ser atendido por uma pessoa, mas que essa pessoa seja assessorada
pela tecnologia que me permite acelerar a capacidade dela responder ao meu problema. Portanto, cada vez mais as tecnologias que vão ter mais sucesso de inteligência artificial são aqueles que nos ajudam a nós a resolver problemas, mas humanizando-os. Não é aquele diretamente para eu poder substituir a pessoa. Esse tipo de tecnologia tem os dias contados, porque não são essas soluções que vão acabar por vingar. Também, portanto, vai acontecer eu, como colaborador, como trabalhador, vou ter que ter tecnologia para me acelerar o meu trabalho, mas que não me vai substituir. Também, portanto, essas são as tecnologias que mais têm vencido, e nos últimos estudos o MIT lançou um relatório há 3 dias ou 4 dias, agora não me lembro do nome, Future Work, ou Work, já não me lembro como é que se chama o relatório, mas está numa página deles sobre o trabalho do futuro do MIT, em que fala exatamente isto. Portanto, aquilo que é a tendência é as soluções que tendem a substituir o ser humano têm os dias contados, porque não é isso que as pessoas querem. Portanto, o que querem é alguma coisa que ajude e acelere a capacidade de resolver problemas. A capacidade, só a falar aqui aquilo que é a força, tanto da tecnologia, qual é a força do líder, há neste momento, que é a adaptação. A capacidade de adaptação. Se calhar, neste momento, para um grande líder, é a capacidade de nos adaptarmos sucessivamente. A minha equipa já me chama de avô, e eu estou nesta tecnologia, porque a seguir segue uma coisa que mas eu ainda não aprendi esta, já tenho que ter já tenho outra ferramenta, depois já tenho que ter outra ferramenta. Portanto, esta capacidade de adaptação constante é a maior força que tem que vir para a parte de liderança, para ser confrontado todos os dias com a coisa, com o trabalho e com a tecnologia. Eu tinha aqui algumas coisas para dizer, mas deixe, não, o Pedro. Fala, Pedro. Portanto, relativamente à capacidade de antecipar acontecimentos e prever possíveis soluções através da observação das tendências, eu diria, todos os líderes dignos desse nome fazem isso constantemente. Portanto, eu quando estou a preparar o ano seguinte, quando estou a fazer o meu plano estratégico do ano seguinte, naturalmente tenho de fazer uma análise SWOT, tenho de fazer uma análise PESTEL, exatamente para tentar, numa análise SWOT nós estamos a antecipar ameaças e a identificar oportunidades, numa análise PESTEL estamos a antecipar problemas políticos, económicos, da tecnologia, da própria tecnologia, etc. E, portanto, eu acho que isso eu só liderar pessoas, mas se não tiver visão de negócio, eu tenho que saber para onde é que as vou liderar. Eu tenho capacidade para trazer as pessoas, para influenciar as pessoas, mas se não tenho capacidade para lhes mostrar o caminho, não sou um líder, sou o chefe da claque, provavelmente. Portanto, eu quero ser o verdadeiro líder que faz acontecer e que atinge os objetivos da organização. Temos sempre de perceber que neste mundo organizacional as pessoas estão no centro das organizações, mas sem organizações não há pessoas. Portanto, o Dave Ulrich, no livro que escreveu, começou com uma frase bastante provocatória que dizia: HR is not about HR, but about the business. Ou seja, recursos humanos não é sobre recursos humanos, mas sobre o negócio. Porque sem negócio, tem de haver um negócio para juntar as pessoas. As pessoas estão no centro do negócio? Estão, mas tem de haver um negócio. E se nós não percebemos as pessoas e o negócio, não atingimos. Só percebemos de pessoas e não percebemos o negócio, não sabemos para onde é que as levamos. Só percebemos o negócio e não percebemos as pessoas. As pessoas não vêm atrás de nós e nós sozinhos não conseguimos fazer o caminho. Portanto, tem de ser aqui um equilíbrio indispensável entre estes dois fatores. Muito bom, muito bom. Uau, que fantástico, que experiência, que compartilhamento de tudo isso, traz uma provocação importante para nós, e aí eu fiz algumas conexões com o painel de ontem, Rui e Pedro, e a gente teve aqui o seu Montaigne, né, que é um ex-executivo que é hoje do grupo, que é o Grupo Allianz, né? Ele tem 87 anos, é presidente de uma associação beneficente, e ele trouxe compartilhamentos importantes que está muito alinhado com a fala de vocês, né? Então, para as pessoas que estão inscritas no fórum, vão conseguir olhar para esse material de vocês e também dos outros demais palestrantes. Quero super mega agradecer, né? A gente
aqui na consultoria, a gente faz todo um processo de transição de carreira, compartilhando muito desse olhar que vocês têm. Mas a gente tem muito mais conversa para ter, Pedro e Rui, né? Porque esse olhar para o futuro, ele passa para olhar para esse reconhecimento daquilo que você tem de melhor e que às vezes não está vindo para o mundo, né? Acho que esse é um dos pontos fundamentais que a gente traz nessa fala.